Graça e paz, irmãos, amém? Hoje eu queria deixar uma breve reflexão a respeito do que diz em Mateus capítulo 13, versículos 58. E ali não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Hoje não quero divagar sobre a palavra, não quero discorrer sobre ela, apenas deixar uma reflexão. Nós queremos tantos milagres, mas será que temos tido fé o suficiente para que essa manifestação das maravilhas do Senhor aconteça na nossa vida? E isso é muito sério, porque a palavra de Deus diz aqui, o próprio Jesus começa a falar sobre várias parábolas, e aí eles olham para Jesus e falam assim: cara, esse aí não é o Jesus, o filho do José lá, que é carpinteiro também? Esse aí não é filho da Maria também? Esse aí não é o fulano? Eu vi ele crescer, eu vi ele comendo manga no pé, eu vi ele pegando goiaba na esquina. Agora ele vem querer ensinar do reino dos céus para mim. Então, quantas vezes, irmãos, nós estamos atados por nós mesmos, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé na palavra do Senhor e mais, na falta de honra. A Bíblia diz assim, no 57, escandalizavam nele, eles começavam a debochar de Jesus. Quem é ele? Não é o cara que eu conheço desde pequeno? De onde que ele tirou essas coisas? Para falar pra cima de mim? Não. E a Bíblia diz assim, que Jesus diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então a honra também, creio eu aqui pelo entender, desenrolar das palavras, ela vem de um manifestar de fé, de que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Às vezes nós esperamos que venha uma mulher do coque, um cara engravatado, nós esperamos que venha para nós aqui uma palavra do Senhor de alguém com vestimentas humanas mais formidáveis diante da nossa visão, com alguém com uma palavra mais eloquente. Mas a Bíblia não diz que para a manifestação da glória de Deus é necessário que esses requisitos estejam presentes. Não. Muito pelo contrário, aqui Jesus era desprezado. A palavra diz que ele não tinha beleza nem formosura. E aqui prova que ele também não tinha nem honra na pátria dele. Todos debochavam dele. Então, meu irmão, se você na qualidade daquele que está esperando a voz de Deus, está esperando que essa voz de Deus venha através daquilo que você imaginou que seria, daquele sinal que você achou que seria, como você formou na sua mente. Meu irmão, então nós estamos perdendo tempo na presença do Senhor. Nós estamos perdendo tempo no sentido de que nós estamos de bobeira, porque é necessário ter fé. É necessário que nós entendamos que o Senhor usa quem Ele quer. A palavra de Deus vai falar lá no final da Bíblia que quando um anjo aparece diante de Paulo, que na época era Saulo, que ele estava embanhado com uma espada de fogo para poder, ceifar a vida de Saulo. A mula, a mulinha lá, fala pra ele assim: irmão, porque ele tava batendo nela. Tava batendo lá, vai. Ela não ia por causa do anjo, porque ela via. Então, às vezes, nós estamos na qualidade de Saulo, batendo na mulinha que está do nosso lado, porque não está de acordo com o que nós queremos. Poxa, Deus não poderia enviar outra pessoa para me mostrar esse anjo com a espada de fogo? Ou, poxa, Deus não poderia me mostrar através de uma outra pregação? Precisa ser dessa guria aí, que mal sabe falar? Meu irmão, nós precisamos tirar essa capa, esse ego, esse achismo e essa ideia de que Jesus tem que trabalhar da maneira que nós queremos. A Bíblia vai dizer aqui, e porque eles não criam, Deus não fez muitas maravilhas naquele lugar. Jesus não fez.
Na própria casa dele, em Nazaré, não houve milagres. Tantos milagres. Porque não havia fé. Porque as pessoas julgavam pelos olhos, julgavam pela fala, julgavam pelo que conheceu, sendo que em outras passagens bíblicas onde ocorreram vários milagres, a Bíblia diz assim, ó, que as pessoas nem tinham ainda conhecido Jesus pessoalmente, aleluia, só de ouvir falar do que ele era capaz de fazer. Essas pessoas se apresentavam diante dele e diziam assim, olha, eu creio que se tu quiseres eu serei curado. Eu vou só tocar na veste dele e eu serei curado. Olha a diferença de fé, olha a diferença da honra. Não sabiam o caminho trilhado daquele homem, mas sabiam de uma coisa: ele era o Filho de Deus. Então nós estamos aqui hoje e eu quero trazer essa reflexão para minha e para tua vida, que nós não mais tiramos a honra dos profetas do Senhor da nossa casa. Não mais tapamos os nossos ouvidos quando um profeta do Senhor vem falar conosco só porque ele não está trajado ou não veio na maneira do que nós esperávamos. Vamos agir pela fé. Na fé, entender que o Senhor, ele usa quem quer, a hora que ele quer. Assim como ele usou aquela mula. E quando a mula falou para Saulo, olha, você não tá vendo, por acaso tu não vê esse anjo aqui? Paulo, não sei se era Paulo, né? Essa personagem bíblica, agora me computou, agora eu fiquei em dúvida. Mas essa personagem bíblica, está na Bíblia, essa personagem bíblica se depara com um porta-voz de Deus totalmente diferente. E se Deus pode usar a mula, né? Por que não pode me usar? Porque não pode te usar. Então nós estamos assim, nós temos dois papéis que às vezes nós vestimos. O papel de que não, Deus só pode falar comigo se eu for assim, assim, assado. Oh Deus, se é o Senhor que cai um raio aqui dentro dessa casa agora, se é o Senhor que faça tal coisa, se é o Senhor que acontece dessa forma, ou usa fulano para falar comigo, usa ciclano. Não é assim que as coisas funcionam. É necessário ter fé. A fé por si só abre nossa visão espiritual, e quando o Senhor utilizar de qualquer forma para sinalizar aquilo que precisamos, nós saberemos, porque a fé, ela é um radar. Amém? E também nós assumimos a posição, né, de mula. Nós assumimos a posição de coitadinhos. Não, eu não posso ser usado porque olha o meu caminho, olha de onde eu fui tirado. Eu fui tirado das drogas, eu fui tirado de um casamento falido, eu fui tirado disso, eu fui tirado da homossexualidade, eu fui tirado daquilo. A palavra de Deus diz aqui, ó, um pouquinho antes desses versículos, que o Senhor não veio para os curados, para os sãos, ele veio para os pecadores, aqueles que necessitam do tratamento e da cura do Senhor. Então, se Deus hoje quer te usar, mulinha, vou falar aqui para mim, não fica ofendido. Deixa Deus te usar, seja você o porta-voz de Deus aonde Deus te colocar, aleluia, porque Deus nos coloca, nos planta em determinados locais, não é para ficar lá à toa, não é para ficar nos sentindo coitados, menores, pequenos, oprimidos, desprezados. Não, Deus nos planta para gerar frutos, e frutos para aqueles que estão ao redor. E quando nós damos frutos, a palavra de Deus diz que a árvore que dá fruto, o Senhor vem e poda. Então ele vem dar umas tesouradinhas assim, ó, para ficar bonitinho, para crescer mais, para dar mais fruto, porque é assim que a palavra funciona. Então, irmão, da onde eu fui tirado e da onde você foi tirado, cara, isso não é desmérito nenhum. O mérito maior é o Senhor que nos resgatou. E se Ele quer me usar, e se Ele quer te usar, deixa Deus te usar, meu irmão. Ele usou até uma mula. A palavra de Deus vai falar assim, ó, se não tiver ninguém para clamar, irmão, as pedras clamarão. Você tem noção do que é isso? Se não tiver ninguém para pregar, eu vou levantar mulas. E o Senhor levantou mulas. Então, meu irmão, abra a sua boca quando o Senhor te der as palavras. A palavra de Deus diz assim, ó, em alguma parte aqui do Testamento, que o Senhor começa a orientar os discípulos quando ele começa
a dispensar os discípulos para que eles vão pegar, né, o rumo deles para poder eles evangelizar. Nesse meio tempo, Jesus fala para ele, né, antes deles irem, fala assim: olha, quando vocês forem para casa de fulano, das casas e derem paz, vocês não vão levar comida, não vão levar bebida, eles vão te receber. E se te receberem, você vai deixar a paz que está convosco naquele lugar. E se não te receberem, então você vai trazer a paz que está convosco com vocês. Beleza? Beleza. Fechou? Fechou. Todo mundo ficou lá de boa, mas o Senhor disse mais: olha, por causa da minha palavra vocês serão perseguidos, vocês serão levados às autoridades. E quando vocês serão levados às autoridades, não fica preocupado com o que vocês vão falar, não fica preocupado com o que vocês vão de dizer, né? Porque a palavra, ela vai dizer aqui, né, que Jesus continua dizendo para eles assim: olha, porque no momento certo o Espírito de Deus vai trazer aquilo que é necessário para que vocês falem. Amém? E é assim na nossa vida. Quando o Senhor nos envia, nós ficamos preocupados: meu Deus, como que eu vou chegar? Meu Deus, como que eu vou ser recebido? Meu Deus, o que eu vou falar? Ai, eu vou fazer assim. Ai, eu vou fazer assado. Caramba, eu vou fazer dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que Ele próprio diz: ó, vocês, meus discípulos, quando chegarem, não fica preocupado com o que você vai falar, porque no momento certo, o Espírito de Deus trará aquilo que é necessário ser falado. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão para que nós não sejamos aquele que não recebe as maravilhas de Deus por falta de incredulidade, por religiosidade do nosso coração, por esperar algo da nossa forma. E também que nós não sejamos, né, já pegou um gancho lá na palavra, lá no fim da Bíblia, como desprezados, nos sentimos pequenos, sentimos a última mula do pasto. Não, Deus nos usa porque Ele vê em nós capacidade. A palavra diz que Ele não dá prova sobre-humana que nós não possamos suportar. Então, se Ele te deu autoridade, se Ele te deu a direção, irmão, só vai, deixa Deus te usar. Se faça um vaso de honra na presença do Senhor, mas não é um vaso que a palavra diz assim, ó, não é vaso de ouro nem de prata, porque vasos de ouro e de prata são difíceis de moldar. A palavra de Deus diz que é vasos de barro que guarda as melhores especiarias dentro deles, porque o dono da casa ele não colocaria grande dinheiro, né, grandes fortunas dentro de vasos de ouro e de prata, porque as pessoas logo bateriam o olho e levariam. Mas ele coloca grandes preciosidades dentro de vasos de barro, assim como eu e você, frágeis, às vezes com imperfeições e rachaduras, mas o vaso de barro, ele tem uma coisa muito boa, uma característica muito boa, que ele é moldável. Então se deixe ser moldável na presença de Deus, e no momento certo, quando Ele falar, vá sem medo, porque Ele garante, a palavra de Deus nos garante que Ele tem todo o poder, amém? Então que a fé do Senhor esteja sobre a sua e sobre a minha vida, que o discernimento do Senhor esteja sobre a minha e a sua vida, que a direção do Pai esteja sobre as nossas vidas e que nós não andemos confundidos nem enganados, e nem muito menos nos sentimos desprezados, mas que em tudo nós tenhamos entendimento, discernimento e ação em obediência à palavra do Senhor, daquilo que Ele nos diz, amém? É isso que eu quero deixar para vocês. Falei que ia ser rápido, meio devagar, mas devaguei. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado, Senhor, pelos nossos empregos, Pai. E por aquele que não tem emprego, que o Senhor possa prover, Pai. Obrigado pela saúde, Pai. E aquele que ainda não tem saúde, Pai, que o Senhor também possa prover, Pai. Ah, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, nos proporcionado, Pai, pela misericórdia, Pai. Mas hoje, Deus, não queremos agir, Pai, esperando os seus milagres pela misericórdia apenas. Nós queremos esperar os seus milagres, Papai, e o teu agir, Pai, pela nossa fé, Pai. Tocar o teu coração com a nossa fé, Pai. Então hoje nós pedimos, acrescente-nos fé. E, Pai, se porventura, Pai, durante essa semana, meu Pai,
ocorrerem situações que o Senhor sempre faz com que nós passamos para que nós aumentamos a nossa fé, papai. Que nenhum dos meus irmãos ou a mim, pai, desfaleça. Ah, Deus, mas não, quanto antes nós tenhamos entendimento e posicionamento daquilo que o Senhor, pai, quer de nós, pai. E alcancemos, pai, a fé, pai. A fé, Senhor Jesus, da tua palavra, a fé de quem o Senhor é, pai. E assim, pai, nós possamos ser terras férteis na tua presença, pai. Terras que tem, pai, local para ter raiz, pai. Ah, para ser firmado, Senhor Jesus, completamente. Então eu te peço, pai, arraiga as nossas raízes, pai, diante da tua terra, Deus. Ah, Deus, aplane nossos caminhos e endireita as nossas veredas, pai. Abre a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais. E que o nosso coração, pai, esteja totalmente, papai, voltado à tua palavra e aos teus princípios, papai. E não, pai, que nosso coração não resista à tua voz, pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até mais, galera.